Nazareno Floriano, muito bem-vindo ao Mural da Manhã. Nazareno, acho que travou a internet dele. Eu vou aqui. Que pena, estava funcionando perfeitamente e agora deu uma travada. Mas vamos ver onde estão os nossos outros entrevistados. Eu estava em conversa justamente agora, antes da programação, para a gente fechar alguns pontos com o Loreci Ribeiro. Então, ele já deve estar entrando aí. O Nazareno saiu rapidamente para tentar melhorar a sua internet. E eu vou, enquanto aguardo, né, os entrevistados de hoje, trazer para vocês que o motivo dessa entrevista é porque durante esse mês a gente tem falado muito sobre luta por moradia. Eu trouxe aqui com a entrevistada. Gente, fugiu o nome da entrevistada, mas ele já vai vir, porque acabei de falar dela hoje, inclusive, mas é uma arquiteta não, é advogada popular, e ela esteve aqui no Mural da Manhã porque ela acompanhou durante muitos anos a luta por moradia da comunidade Marielle Franco. E esse mês a gente teve uma vitória da ocupação Marielle, que foi, depois de um grande movimento de luta por moradia, a assinatura de um contrato para início das obras do conjunto habitacional Complexo Caeira Marielle Franco, com a construção de 184 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. E agora a gente vai falar também sobre o programa Minha Casa Minha Vida, mas o programa Minha Casa Minha Vida Rural. O Habitarc, que é uma organização sem fins lucrativos que contribui na luta por moradia no campo e na cidade, tem 3 representantes que vão estar aqui hoje no Mural da Manhã: o Loreci Ribeiro, que é arquiteto, o Nazareno Floriano, que é tesoureiro da Habitarc, e o José Ney, que é coordenador da Habitarc, também já foi vice-prefeito de Rancho Queimado. Vão falar sobre todo o trabalho que eles têm feito em diversos municípios de Santa Catarina, fazendo vistoria, fiscalização para a construção dessas moradias. O Nazareno voltou aqui, vamos ver se ele está conseguindo. Oi, Nazareno. Não, está com a internet bem ruim. Eu vou pedir para o Nazareno para ele entrar, quem sabe, pelo celular, porque às vezes melhora a qualidade da internet. E eu quero mostrar aqui para vocês, enquanto... agora foi. Oi, Nazareno, bom dia, tudo bem? Não. Ele funciona, depois trava. É difícil essa conexão, às vezes, com a internet. Eu quero mostrar para vocês algumas dessas moradias que foram construídas e mostrar também um pouco do antes e do depois. Bom dia, Olívia. Bom dia, Tchê. Bom dia, Sérgio Cardoso. Bom dia, Cesário Oliveira. Bom dia, Mariana Borges. Bom dia, Isabel Fernandes. Espero que vocês tenham tido um ótimo feriado no dia de ontem, no dia dos trabalhadores e trabalhadoras. E, deixa eu ver aqui o que mandou. Estou com problemas de som. Bom, vamos ver aqui. O Nazareno saiu e voltou novamente. Gente, rapidinho, vou aqui mandar mensagem. Eu quero mostrar agora, gente, as casas. Essa era a situação de uma das casas, de uma das famílias. E com o projeto do Habitarc, do Minha Casa Minha Vida Rural, isso em São Bonifácio, né? Nós vemos a mudança para casas com estrutura, não são mais casas de madeira, e a gente vê uma volta da dignidade na moradia dessas famílias. Aqui temos o Loreci Ribeiro, Nazareno Floriano, acho que agora vai dar certo. Bom dia, Nazareno, bom dia, Loreci. Seja muito bem-vindo ao Mural da Manhã. Como você está? Bom dia, Sofia. Está me ouvindo agora? Escuto, perfeito. Então tá bom.
Não, tudo bem, graças a Deus, já agradecendo aí a participação nossa da Bitarc no seu programa, para nós é super interessante mostrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aí na região. Nazareno, para iniciar, enquanto os outros entrevistados não chegam, eu gostaria que você falasse sobre o que é a Bitarc e qual o trabalho que vocês fazem. Então, Sofia, a Bitarc, ela nasceu em 8 de junho de 1911, 2011, desculpa. E a Bitarc, ela nasceu com a proposta de trazer habitação para a população de baixa renda, principalmente na área rural. A gente executa mais esse trabalho hoje, né? E nós já fizemos, até 2013, 216 unidades habitacionais, junto com o Loreci, com o Josinei, essa equipe toda aí que a gente trabalha junto. E aí agora nós estamos no novo, vamos falar assim, na nova portaria do governo federal. A gente está hoje em 8 municípios e nós fomos selecionados aí nos 8 municípios para construir 188 unidades habitacionais. Eu peguei algumas fotos ali, acho que até foi enviado pela gente para mostrar para vocês. E aí a gente vê, Sofia, que na área rural nós também temos esta precariedade na habitação, sabe? E aí a gente, às vezes, eu sempre falo assim com os prefeitos, porque a gente sempre faz parceria com as prefeituras, Sofia. Todo o pré-cadastro é feito lá no município, todo pré-cadastro é acompanhado pela assistência social do município, e aí vem para nós a Bitarc, que daí nós temos a nossa equipe, e nessa equipe também tem assistente social que faz junto análise dessa documentação para depois a gente encaminhar para a Caixa Econômica Federal. Então, esse é o nosso trabalho, né? E às vezes a gente passeando nos municípios de interior, Sofia, a gente vê, ai, como é bonito, o pessoal aqui não tem déficit habitacional e tal, tal, tal. E na verdade, não. Se tu for para os cantos dos municípios aí, tal, tal, são as pessoas, o Loreci usa muito a palavra do excluídos, né? Não sei se ele está aí presente ou não, mas são meio que excluídos, né? E aí a gente dá preferência para essas pessoas, né? Para ter sua habitação digna, ter o seu cantinho com qualidade e tal. É nesse sentido, assim, que é o nosso trabalho, né? E isso é muito gratificante, Sofia, porque a gente consegue realizar sonhos, sabe? E o maior sonho, acho que de toda a família que está começando, até pessoas aí da terceira idade, que a gente tem idade mínima para se inscrever no programa, não tem a idade máxima. E a gente já atendeu até pessoas com 93 anos. E isso é muito gratificante para a gente, sabe? Às vezes são pessoas que trabalharam a vida toda, se dedicaram para a comunidade, para o município, contribuíram, mas não conseguiram ter sua casa própria, né? Então, isso para a gente é muito gratificante. Sim. A Loreci conseguiu entrar, que bom. Loreci, eu queria que você explicasse para nós como funciona o Minha Casa Minha Vida Rural. Porque então a Habitarc entra nesse processo depois que as famílias já foram cadastradas no Minha Casa Minha Vida Rural, é isso? Então, Sofia, bom dia a todos e a todas. Desculpe, eu sou meio dinossauro para as conexões virtuais. Fizemos uma conversa aí, a Sofia, antes estava tudo bem, troquei de local e de aparelho, deu essa nhaca aqui. Companheirada, então, vamos lá. Nós estamos falando de habitação popular no campo, tá? Que basicamente inexistiu em todo o processo histórico do Brasil, tá? Em especial para pequenos municípios rurais, né? Com economia rural. O que a gente pode dizer que teve alguma questão vinculada ao processo de fixação no campo foi o processo colonizador. Foi ali que teve algum tipo de investimento, de maquinário, de algumas coisas, e muitas vezes ainda muitas promessas não cumpridas. Nós estamos falando de uma habitação num local em que a habitação ela tem um papel fundamental como função de uso, na realidade, de abrigo para as famílias, né? Do bem-estar contra as intempéries, ou seja, do convívio, da relação familiar, e ela não tem o que tem na cidade, que é um valor de troca, ou seja, como um capital para trocar bens e valores. Não, o bem e valor
da habitação no campo é exatamente da proteção da família, do bem-estar, da vida digna. E é tudo isso que muitas vezes a gente não percebe, que passa vazio, porque a grande imprensa, vocês fazem espaço para fazer esse debate, mas a grande imprensa deixa invisível, na realidade, como deixa invisível, inclusive, as nossas favelas e morros, quando possível. Na cidade, a coisa não é gritante, porque ela não é tão escondida, porque ela é gritante, na realidade. Você se esbarra com essa realidade no dia a dia. No campo, na realidade, a gente tem situações que, infelizmente, esses produtores vivem em situação habitacional piores, inclusive, de alguns locais como favelas nossas aqui, e que a luta e a garantia de direitos já avançou muito mais do que os companheiros lá. Inclusive, nem entendendo que aquilo era um direito, na realidade, como se fosse uma benesse. Né? A Caixa Econômica Federal, historicamente, Banco do Brasil, tratavam também dessa forma. Quando chegava um empreendimento, um recurso qualquer, lá no interior, o primeiro ia ser avisado eram os grandes proprietários. O setor que já tem algum tipo de recurso que viabiliza essa situação do direito à moradia. Né? Então, no campo, na realidade, primeiro, como é que nós entramos nessa história? Essa história da habitação era fundamental porque ela faz parte de um processo de construção civilizatória, de direitos que a gente construiu desde sempre, e em especial após o fim do BNH, e vamos dizer, o BNH, como eu falei, não tinha programa para o campo, né? E desde o fim do BNH, a gente vem discutindo, inclusive, que a cidade ficou despossuída de política. O BNH usava recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos Trabalhadores como principal caixa, na realidade, para poder viabilizar a política de habitação nas cidades. Né? E, mesmo assim, a gente percebeu que, no máximo, 40% dos recursos que tinha do BNH, que eram dos recursos da União e recursos do FGTS, foram usados para habitação popular, mesmo assim com as casas populares na cidade e lá no interior do interior, longe da infraestrutura de escola, creche, transporte, saúde, tudo que você pode pensar que pode garantir para aquela habitação uma condição digna, não tinha. Porque tinha uma intenção por detrás disso, que era o cara que tinha uma área na margem da cidade, até lá no interior, ele doava a área do interior, doava não, ele recebia recurso daquela área bem lá longe, no Caixa-Prego, para colocar o empreendimento lá, e depois nós, 20, 50, 100 famílias que estavam lá, iam brigar com o prefeito para poder ter o quê? A creche, a escola. Aí, quando tinha a creche, a escola no entorno lá do Caixa-Prego, onde a gente estava morando, com o recurso do BNH, que é recurso do FGTS, dos trabalhadores, aí a gente servia de massa de manobra para fazer pressão para que toda essa parte de serviço que era necessária a gente tivesse que estar acessando a ela e com o dinheiro público, porque o empreendedor imobiliário não botava as infraestruturas todas que eram necessárias. E aí toda aquela parte de terra que o cara tinha, a casa dele lá no Caixa-Prego, as nossas, lá no Caixa-Prego, e a cidade, o centro, toda aquela área que ele tinha ali no entorno, valia 10, 20 vezes mais do que quando não tinha nenhum tipo de estrutura lá longe. Então, só para a gente pegar um pouco, resgatar essa história, que é importante, e essa história fez com que a gente construísse na resistência popular que passou por vários atores, tá? As igrejas progressistas, as SEBs, o pessoal dos sindicatos, o pessoal dos partidos, o pessoal dos movimentos sociais, movimentos populares, como eu participo do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, todos esses companheiros, na verdade, se envolveram no processo de alterar a Constituição de 88, tá? Na qual, inclusive, a gente coloca lá dois princípios fundamentais, porque quando a gente fala em moradia, ninguém mora no ar. Alguém mora na cidade, no solo, na terra. E no campo é a mesma história. Sem terra, sem ter acesso à terra, tá? Não tem direito à moradia nesse país. E nós não temos acesso à terra para todos, não temos reforma agrária e não temos reforma urbana. Então, a nossa briga foi primeiro reconhecer da função social da propriedade. Quem tem terra, pequena ou grande, tem que cumprir uma função social. Não pode ficar engordando às custas dos investimentos públicos ou privados do entorno da sua área e que não tem nenhuma função social. Então, nós colocamos na Constituição, o Nazareno, o Ney, a nossa comunidade toda participou das suas formas, como eles são cidadãos, eles participaram das suas formas mais diversas. O Nazareno, eu acho que, se não me engano, ele foi vereador, inclusive, também, ele tem assessoria de governos municipais. Esses companheiros todos sabem qual foi a trilha, né, o trajeto que a gente fez. Então, a habitação popular no campo veio dessa forma. E veio dessa forma de quê? Então, a gente conseguiu o artigo 182 e 183, que trabalhava a questão da função social da propriedade, e também depois fomos avançando para que, no artigo que fala sobre os direitos fundamentais da pessoa humana, pudesse estar colocado lá a habitação também como um desses direitos, que é o direito à água, o direito ao saneamento, o direito à luz, todos esses direitos à escola, à creche, à saúde, tudo isso está lá no artigo 6º da Constituição, e nós conseguimos emplacar lá dentro, porque até então, onde é que estava a habitação? Estava naquela balela, no início nem tanto, né? Mas quando se construiu o salário mínimo ele foi construído dizendo que teria
a garantia no valor do salário mínimo, o direito à habitação, um montão de coisa. Nós nunca conseguimos tirar do salário mínimo o nosso direito à habitação. Para quem não tem terra é pior ainda, porque tem que comprar a terra e a casa, né? Então, nós fomos avançando, criamos o Estatuto da Cidade, porque a nossa força fez com que, em 88, a emenda popular à Constituição Federal, que teve mais aporte de assinatura, foi a emenda do Fundo Nacional de Moradia Social. Tá? E nós botamos mais de 1 milhão de assinatura. E isso foi o que deu a possibilidade de a gente, em 2002, em 2001, conseguir aprovar o Estatuto da Cidade, que trabalha um conjunto de regramento do direito à cidade, do direito à moradia, do direito ao saneamento, e isso depois desagou, lá quando se elegeu o Lula como presidente, no Ministério das Cidades. E por que eu estou buscando fazer esse recorte aqui histórico? Tá? Porque até então nós tínhamos o saneamento se resolvia no Ministério, o transporte se resolvia em outro Ministério, a habitação em outro, a urbanização em outro, ou seja, um conjunto de ações que diz direito ao direito à infraestrutura na cidade e no campo, que deveria estar vinculado a uma única estrutura federal, estava em várias, porque não tinha política pública, não tinha esse entendimento. A construção do Ministério da Cidade e depois as conferências da cidade, que levaram depois a discussão do Plano Nacional de Habitação e Interesse Social no campo e na cidade, a política nacional, que inclusive hoje tem um Conselho Nacional que trata disso, tem secretaria que trata disso, tem a exigência que no município tem a secretaria, acima de 20 mil habitantes, que tem a secretaria e planos de habitação, recursos de habitação, para ser de uma forma consorciada com o Estado, município e União, a responsabilidade como política de Estado, e não de governo, que entra governo, sai governo e acaba com tudo. O Nazareno, o Ney, foram companheiros que, inclusive, iniciaram uma política de governo, enquanto eles eram governo. Quando eles saíram da prefeitura, porque nos dissabores que tem das eleições, eles acabaram perdendo as eleições, o prefeito, na sequência, acabou com aquilo e chamou. E aí, tipo assim, não tinha mais habitação popular no município, na região que ele estava fazendo. Então, os companheiros foram provocados para a Caixa poder fazer, inclusive, uma associação que é a Habitar, que o camarada fala. Então, nós construímos, Sofia, tá? Uma política nacional, nós, enquanto sociedade civil organizada, tá? Uma política nacional que exige, na realidade, algum tipo de recurso, como é que eu vou dizer, de condição mínima para que possa ter o direito à moradia no campo. Então, aqui no campo, nós temos... Muito importante, Loretti, tudo que tu traz, assim, desse histórico, né? Porque quando você coloca que o direito à terra é um direito e que a terra deve cumprir a sua função social, isso leva a um avanço, né? Mas, ainda assim, no nosso país, a gente sabe que o direito a uma moradia não é de todos ainda, né? Muitos movimentos, por exemplo, assentamentos e ocupações urbanas e rurais, que ocupam terras improdutivas, utilizando a Constituição ao seu lado, né, de que toda a terra tem que cumprir a sua função social, muitas vezes não conseguem acessar esse direito. E aí, por isso, a importância de programas programas de moradia. E aí, Nazareno, eu queria justamente perguntar quais são os programas de moradia que nós temos hoje no Estado e se o programa Minha Casa Minha Vida Rural, que foi iniciado em 2019, contribuiu com essa política de moradia no nosso Estado. Sofia, claro que contribuiu. Isso é sem questionar, né? Até acabou sendo obrigatório, né? Assim, os governos se obrigam, como diz o Loretti, porque foi provocado e aí eles têm que dar retorno para a comunidade, né? Os programas hoje, Sofia, nós temos o PNHR Rural. Dentro do PNHR Rural, nós temos o indígena, o quilombola e as comunidades tradicionais que têm preferência. Então, a gente também, junto com o Loretti, nós estamos hoje trabalhando dentro de 2 comunidades indígenas, a de Biguaçu e de Major Gersino. E aí, outros programas que tem hoje do governo federal o FAR, que são também para famílias de baixas rendas, mas esse programa do FAR, o município tem que, não é da Nós Habitar, mas como está falando de programa, né, eu trabalho em municípios também, ele oferece o terreno e o governo dá o valor X para apartamento para casas individuais. Então, dá para fazer também.
e também tem o do governo do estado hoje, o programa Casa Catarina, que para municípios até 5.000 habitantes, também ele tem que, o município tem que apresentar o terreno, ele tem que doar depois para as famílias, que depois de construído, e o valor da unidade habitacional é de R$120 mil. A partir de junho, agora, ao final de maio, o governo do estado está prometendo que vai atender, dentro dessa mesma possibilidade, municípios acima de 10 mil habitantes, que nesse momento é até 5 mil habitantes, né? Então, esses são os programas que têm vigentes hoje nos municípios, né? Além disso, também existe o fundo, mas é raro o município que tem recurso disponível no fundo. Mas agora, com a provocação do governo nessas 12 unidades para os municípios, ele é obrigado a ter o fundo. Então, acaba uma coisa amarrando a outra e desenvolvendo mais a questão habitacional dos municípios, né? E, Loureci, eu gostaria que você explicasse sobre o trabalho da Habitarc, porque ontem, logo bem no dia, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, vocês fizeram um trabalho em campo durante todo o dia, fiscalizando e orientando famílias de pequenos agricultores em Angelina. Queria que você explicasse como que é esse processo de fiscalização e de vistoria, como que foram os trabalhos de ontem. Então, isso, o Nazareno até falou aí sobre também o trabalho com os indígenas, tá? Esse é um processo que é uma exigência da Caixa Econômica Federal para que a gente faça, de fato, um bom investimento. Nós da Habitarc, mais do que uma exigência, para nós é um direito a gente ter a garantia de que isso tem que ser feito, porque senão você acaba tendo muitas execuções com dinheiro público mal feitas, né? Nós somos parceiros, nós somos gestores dessa exigência, vou assim dizer, tá? O compromisso que a Habitarc tem é exatamente nesse sentido. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Você tem lá, muitas vezes as pessoas pensam que no campo todo mundo tem terra da com pau, que é bom, mesmo pequeno agricultor, mas nós estamos falando do estado em que o relevo é dobrada da com pau, é morro, desce morro, sobe o morro, ou seja, o que tem de terra boa, na grande maioria, basicamente está perto da várzea do rio. Então, é exigido, por exemplo, que tenha 4 módulos agrícolas para que possa ter, no máximo, 4 módulos agrícolas que possa ter acesso a esse recurso, tá? Isso significa mais ou menos, porque aqui o módulo agrícola aqui no estado é em torno de 20 mil metros quadrados, dá 80 mil metros quadrados. Pô, um cara com 80 mil metros quadrados vai receber uma casa do governo federal? Bom, primeiro que ele não vai receber uma casa, é um direito que ele pagou imposto e tudo mais, né? Então, esse recurso dele tem que ser muito bem usado, e a gente inclusive, divulga isso para eles. Você tem que exigir da gente isso como direito, e não que a gente está fazendo uma benesse. Então, nós temos que ir a campo, olhar se aquela casa vai estar colocada longe de um curso de água, que pode ter problema com enchentes, longe de uma área que seja de produção de peixe, por exemplo, de um tanque, para não contaminar com o esgoto, se está adequadamente também buscando as questões climáticas, vento, insolação adequada para criar situação salubre na casa, né, para poder ter o calor no local certo, né, e essas coisas assim. Então, a gente vai debater isso com as comunidades. Tem questões que a gente tem um certo limite, né, até nessa questão da ventilação e do sol. Se a família quiser botar a casa invertida em relação a isso, aí é um problema dela, mas nós discutimos e fazemos ter ciência do papel que tem da instalação e da ventilação na questão da moradia, tá? Ter o bem-estar da moradia, inclusive a salubridade da própria construção. Tá? Se você vai botar numa área que é muito sombreada, muito próxima de rio, a umidade, inclusive, leva problemas com a questão da manutenção da pintura, da casa e tudo mais. Então, a gente vai a gente vai lá fiscalizar, orientar e ter os companheiros como parceiros, inclusive, para poder viabilizar o melhor local. Muitas vezes a gente trava até um certo debate com eles, porque a lógica, na realidade, no campo, para inclusive ter acessibilidade por falta de área apropriada, extensa, mais horizontalizada, é botar na beira da rua, basicamente colada com a rua. E aí você imagina o que é numa rua de chão, aquele pó nas ruas gerais, aquele pó que passa, você não pode deixar o quarto aberto, porque aí sujou geral, a cozinha aberta porque sujou geral. Então, a gente tem todo um debate, e os companheiros entendem isso, sabem da importância, e quando não sabem, tem esse debate, eles vão, né,
cada um segue o seu caminho. Então, a gente faz isso, tá? E aí fazer, inclusive, as parcerias, entender onde é que está as dificuldades deles de poder executar aquilo, como é que a gente chama o poder público, a prefeitura, para poder viabilizar isso. É um processo muito rico, na realidade. E ter feito isso no dia de ontem, com 36 famílias, lá em Angelina, de um universo de mais de 180 que nós vamos estar trabalhando aqui no estado. A gente está trabalhando com... Eu acho que o Nasa poderia falar quantas cidades que a gente participa, mais ou menos quantos grupos a gente tem, e alguns critérios a mais que eu não falei aqui na questão de quem está apto, na realidade, a receber esse direito. Boa. Pode ser, então, vamos ver se eu lembro de todos, né? Nós temos um grupo aqui em Rancho Queimado, que é a sede da Bitarc, com 14 unidades. Nós temos outro grupo no município de Anitápolis, também com 14 unidades. Nós temos um no município de Alfredo Wagner, com 10 unidades. Nós temos em São Bonifácio 2 grupos. O grupo 1, a gente sempre trata grupo 1 e grupo 2, até para documentação, e a gente fazer os trabalhos separados, tal, porque existe, depois de tudo isso, os relatórios, tem que enviar para a Caixa Econômica, todo o trabalho que a gente tem que estar seguindo junto em cada grupo individualizado, né? Aí nós temos em São Bonifácio, o grupo 1, 8, e o grupo 2 de 15. Em Angelina, nós temos um grupo, por isso que tinha tantas visitas ontem, né, Laureci? Um grupo de 10 e um grupo de 22, então dá 32 unidades, né? Nós temos lá em Águas Mornas 26 unidades, e aí nós temos também em Biguaçu, na comunidade indígena lá, de 15 unidades, e 2 grupos de 17 em Major Gersino, também, que é comunidade indígena, e um grupo de reforma, que são a melhoria das unidades habitacionais já existente, de 10. Então, eu acredito que seria isso, Loreci. Não sei se eu esqueci de algum. Águas Mornas? Como faz para participar, Nazareno e Loreci? Então, como que as famílias se cadastram, né, para poder estar no programa Minha Casa Minha Vida? Qual que é a faixa de renda? Como que faz para participar? E qual a periodicidade do programa também? Vai, Nazareno. Pode ser eu? Então, a faixa de renda hoje não pode ultrapassar 2.800 mensal no grupo familiar, que aí é representado dentro do CAD único, né? Então, tem que ser esse valor. O bom, Sofia, desse grupo que foi aberto agora pelo governo federal, é que não precisa ser agricultor que está lá na labuta da lavoura no dia a dia. Ele pode morar na área rural e ele pode ser, por exemplo, empregado do supermercado, frentista do posto de combustível, mas ele vai e volta todo dia. Aí a gente pega o comprovante de renda, o olerite, mais a carteira, aí a Caixa Econômica depois faz a análise em cima do enquadramento do valor, mas pode também, isso é muito importante. Por quê, Sofia? Nós temos as famílias da área rural permanecendo na área rural. Então, isso é importante, entendeu? Para não inchar a cidade, os centros urbanos e tal. Para nós, foi um ganho muito grande. Antes tinha que ser agricultor, né? Então, dá para estar fazendo assim também. E o cadastro, Sofia, a gente sempre faz em parceria com os municípios, tá? Sempre. Como eu dou assessoria em prefeitura na área de convênio e o Josinei também, então nós estávamos atuando em 5 municípios, né? Aí eu trabalho em Anitápolis e São Bonifácio, a gente faz em parceria com eles. Todo o pessoal da assistência social, é feito reuniões, tudo é articulado por eles, e aí no segundo momento vem essa documentação para a nossa assistente social da Bitarc, que é a Lenir, que ela não pôde estar presente aí nessa entrevista. Então, ela já vem há anos trabalhando em cima desses programas habitacional social. Ela tem uma experiência muito grande, né? E aí a gente vai pegando essa documentação e encaminha para a Caixa Econômica. Biguaçu e Major Gersino foi o Loreci, que passou para a gente os nomes, ele já tinha todo o conhecimento, pessoas, como é que a gente diz? As lideranças lá das comunidades, né? Então, a gente pegou essa documentação e foi trabalhando em cima disso. E Águas Mornas, o município tinha dado a entrada junto à Caixa Econômica, aí voltou toda a documentação, o prefeito já conhecia o nosso trabalho, a gente era amigo, tal,
nos chamou lá, olha, eu gostaria que vocês pegassem, porque voltou a nossa documentação. Aí a gente pegou a documentação toda, já fizemos uma pré-análise e encaminhamos tudo para a Caixa. Então, também deve estar... A gente hoje já assinamos Alfredo Wagner e Rancho Queimado. Estamos já pré-agendado para dia 9 assinar os 2 grupos de Angelina e o grupo de Anitápolis. E na próxima semana a gente acredita que assinaremos os próximos, né? Então já está assim, na reta final, na boca do gol, como se diz, né? Para todos assinarem. Inclusive, Rancho Queimado já estão recebendo material, já teve a liberação da primeira parcela, e Alfredo também, então Alfredo Wagner, né? Então, assim, o trabalho até aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos anseios, foi um pouquinho complicado. No meio do caminho, a gente, não vou ser hipócrita de não dizer, a gente pensou em desistir, né, Loreci? Porque ficou muito burocrático, ficou muita cobrança, veio... Por um lado, Sofia, é bom porque a gente sabe que no Brasil nem todo mundo tem boas intenções, né? Então, tem que ter uma regra geral para todo mundo. Mas como complicou muito a questão de documentação, para a gente ficou um pouco quase inviável. Aí a gente sentou um dia, não, nós não vamos desistir, nós vamos atender essas famílias, é um direito delas, e vamos em frente. Então, tá aí, né? Assinando o contrato, liberação de recurso, os próximos vão ser assinados agora nos primeiros dias. Isso é gratificante, porque a gente vê, assim, a necessidade dessas pessoas, o quanto é importante para elas ter o cantinho delas, o quanto é importante elas ter um local para criar sua família, principalmente para jovens que estão iniciando aí uma família, né, com um filho ou 2, a casa é excelente, a casa tem uma qualidade, assim, né, o CI, assim, se preocupa muito nessa questão de fazer uma casa com qualidade, de material de primeira qualidade, que as pessoas possam ser atendidas da melhor forma possível. Então, né, como está passando nas fotos aí, isso aí é o resultado aí do nosso trabalho, né? E a gente fica feliz em poder estar fazendo isso para mais esses 188 famílias que vão ser beneficiadas, né? Sim. Nazareno, Sofia, eu queria só fazer Opa, claro. Perdão. Eu queria só fazer um complemento, na realidade, porque a coisa é muito rica e às vezes a gente perde detalhe. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas devem estar se perguntando é, tudo bem, recebe esse direito e tem alguma contrapartida, além da questão social toda marcada, por exemplo, né? Na vez passada que a gente fez aquilo que se chamava Plano Nacional de Habitação Rural, PNHR, e hoje é chamado Minha Casa Minha Vida Rural, é o mesmo programa, basicamente o mesmo programa. Teve aí essa mudança que o NASA falou aí sobre a questão aí dos documentos, das exigências e tal, mas é o mesmo programa. Mas ele mudou uma coisa, por exemplo. Lá atrás, a gente recebia R$ 29.500 no governo Dilma. Deram o golpe na Dilma, né, e acabou com tudo isso. Mas a gente recebia R$ 29.500 e R$ 1.000 é para a entidade que somos nós, que faz todo esse processo de mobilização, vai para o campo, faz aquilo, das tripas o coração, vai em cartório, porque os caras não têm essa pegada, vai na IPAGRE, a gente faz um caminho, que é um caminho das pedras, que só quem está afim de enricar, está pensando que vai com a habitação popular fazer riqueza, tá danado. Tem que ter a lida, tem que ter esse compromisso. A gente ganhava R$ 1.000 por casa para ser construída, tinha esses 4, 5 companheiros malucos que estavam fazendo isso, que dividiam esses R$ 1.000 em 4, 5 companheiros para poder viabilizar isso. Ou seja, cada um de nós ganhávamos em torno de R$ 250 por casa, que a gente ficava sempre. Qual o período? De 8 meses a, às vezes, 2 anos para poder estar encaminhando, porque a mão de obra é complicada no campo. Então, tem um prazo mais alongado, com uma área pequena. Uma área pequena que é o seguinte, a gente tinha que fazer alguma coisa como 44 metros quadrados, as nossas casas tinham lá uma área de quase 50 metros quadrados. E a gente fazia, com esses 29 mil que tinha e 500, a gente tirava 1.000 e 8 mil era para mão de obra e 20 mil para material. Uma casa que ela tem banheiro, sala, cozinha, 2 quartos, ela tem telha cerâmica,
tem azulejado todo o banheiro, meia parede na área de serviço e na cozinha, ela tem caixa d'água, lá ela tem sistema de fossa, filtro sumidouro, ou seja, tem todas as instalações elétricas, hidráulica e de boa qualidade dentro do padrão, que é o padrão caixa, na realidade, para habitação popular, mas de qualidade. E aquilo ali era tão importante, na realidade, porque ali você tinha a infraestrutura básica daquilo que precisa de uma habitação. Às vezes tem muito mais filho do que isso. Aí depois que você tem essas estruturas básicas, que é o banheiro, a cozinha, a sala, o quarto, minimamente bem resolvido, os caras faziam ampliação. E boa parte da companheirada fez ampliação. E tem aquilo lá como um brinco. Não dá nem para fazer comparação entre a maneira com que eles cuidam dessas casas e o pessoal do urbano. O urbano é muito mais desleixado com a manutenção e o controle da casa. Eles têm um carinho, que é um brinco, na verdade. Então, assim, e qual é a contrapartida das famílias? Lá atrás, no plano que a gente chamava de PNHR, eram 4 prestações, uma por ano, tá? Para poder, muito mais, criar vontade, incentivar uma cultura junto à Caixa e outros órgãos, porque esse recurso dessas 4 prestações iam para esses entes, para que os parceiros, os engenheiros, ciências sociais dessas entidades tivessem também um fundo na qual eles pudessem também estar se incentivando nesse processo, tá? E eram 4 prestações, uma prestação a cada ano de R$ 285. O governo viu que isso deu certo, teve alguma inadimplência, deu certo, mas o governo, por pressão popular e por vontade política do governo do Lula dessa vez agora, ele reduziu para uma prestação, somente uma prestação de R$ 750. E a família que está no CadÚnico não tem que estar pagando essa prestação. Então, isso, na realidade, é uma diferença. E R$ 750 nessa família faz diferença. Na alimentação e tudo mais, na roupa, coisa parecida. Então, tem essa pegada, essas relações que é super importante, tá? Nós vamos estar construindo esse processo de novas inscrições, possivelmente com o pessoal agora em julho, se o governo Lula se envolver nesse processo de poder reabrir, de fato, as inscrições. Nós temos uma dificuldade muito grande, tá, Sofia? Vou dizer aqui, o NASA sabe disso, o Ney sabe disso. Nós somos péssimos vendedores do nosso trabalho. Nós não sabemos divulgar isso. Então, vocês, na verdade, como imprensa, tá, que tem esse papel, inclusive, de formação, de informação, é fundamental que a gente consiga fazer essas parcerias. Então, quero primeiro agradecer, né, o espaço que está aqui aberto. Eu sei que o pessoal do Desacato tem, inclusive, o companheiro Lino Pérez, que é um professor, arquiteto, que atua, já foi vereador em Florianópolis, que atua nessa área também, que tem um programa junto com vocês, que debate isso. Eu acho que a Habitat tem que se convidar, né, e vocês nos convidarem para esses momentos, os momentos, inclusive, dos envolvimentos com a comunidade, de reunião lá com a comunidade, coisas assim, para poder acompanhar o processo, a riqueza desse processo. Bom, muito importante. E aí, Loreci, eu quero perguntar para o Nazareno um ponto que vocês tocaram, que é da importância que tem esses programas de moradia para a permanência dessas famílias no campo. E o Loreci, inclusive, falou de famílias jovens, né, que começaram a vida agora com filho e que estão conseguindo acesso à moradia. Queria que você falasse, Nazareno, sobre esse processo que existe de expulsão das famílias do campo. E como esse programa de moradia tem contribuído para reduzir essa expulsão. Queria que, se você tem algum exemplo desses contatos com as famílias que vocês tiveram, de filhos, por exemplo, que precisaram migrar, e de famílias que acabaram podendo permanecer por conta dessa política de habitação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nasa, se me permite, Nasa, fala sobre a questão do serviço social que a Leni, que a cooperativa faz. Então, Sofia, em 2012, que foi o último, lá atrás, no último programa, eu vou falar aqui do município de Rancho Queimado, da sede da Habitat. Nós tínhamos medo de colocar jovens. Para que jovens, entendeu? Enquanto Habitat, por que nós vamos estar atendendo jovens se a Caixa estaria atendendo ou não? Aí nós pegamos 4 jovens e nós mandamos os cadastros e a Caixa disse não, eles vão ter preferência tal. Desses 4 jovens, eles tinham, acho que 2 tinham namorada e 2 eram solteiros. Todos os 4 casaram, todos os 4 continuam na agricultura e com filho na escola hoje, que deve ter 6, 7 anos de idade, entendeu? Então, a gente provou que se nós der oportunidade para estes jovens
com habitação, eles vão ficar junto do pai e da mãe. E aí, notoriamente, os jovens que não têm essa, vamos dizer, essa oportunidade, eles vão estudar para Florianópolis, né? Aqui o caminho é Floripa, Palhoça, São José, vão morar lá e não voltam mais, entendeu? De qualquer forma, se eles não voltam mais, porque ou estudou engenharia ou qualquer outra coisa, lá mesmo onde faz o estágio, ele já vai ficar trabalhando, né? Então, ele não volta mais para o município origem, que seria o município de Rancho Queimado, por exemplo. E aí, agora, nos outros municípios que a gente acabou fazendo também, nós colocamos muitos jovens. No grupo de Águas Mornas, nós temos, eu acredito, que dos 26, nós vamos ter, acho que, 8 jovens, entendeu? Jovens solteiros, que estão namorando. Acho que tem só um que está junto, que mora com os pais e uma filhinha, e a sua esposa. Mas esse jovem, ele jamais vai sair daqui do interior para ir para o centro urbano, entendeu? Ele vai continuar na roça. Isso é importante, né? E dentro do trabalho social, Loreci, que a gente faz aí, acompanhado pela nossa profissional Lenir, é feito isso. Nós temos, assim, 4 reuniões importantes com todo o grupo. E daí também nós temos a comissão CRE. A comissão CRE, geralmente, ela é formada pelo tesoureiro da Habitat, que sou eu, e nós vamos lá abrir uma conta para aquele grupo, onde vai entrar todo o recurso para mão de obra, para material e trabalho técnico social, que o Loreci falou, e a migalha que se ganha, né? Mas, enfim, a gente está por amor à camisa mesmo. E aí, a gente tem as visitas técnicas. Nessa CRE, Sofia, O que é a CRE? A CRE é a Comissão de Representante do Empreendimento. E aí, tem que ter uma mulher, é obrigatório ter, no mínimo, uma mulher, e mais um representante. Pode ser 2 mulheres e mais um representante da Habitat, que sou eu, por causa da tesouraria. Então, representante das famílias. Das famílias, isso. E aí, depois, essa comissão, além de liberar o recurso, nós liberamos os pagamentos, tanto para o material de construção, onde é comprado material, quanto para a mão de obra, né? E fora isso, nós temos 4 reuniões importantes. É a primeira que a gente faz, apresenta o projeto, que foi aprovado pela Caixa, tal, falamos como é que vai ser, que quem não faz parte da Bolsa Família ou recebe o BPC vai pagar os R$750, é pago antes de assinar o contrato, isso mudou agora também, antes era depois, agora é antes, mas enfim, tá caminhando, tá dando certo. E também, na última reunião, durante essas reuniões a gente vai estar falando da economia familiar, da importância de se ter orçamentos, botar no papel o que gasta e o que não gasta, a importância da preservação da casa, que a gente vai entregar o manual da casa, e a sua preservação, que dali para frente, ele, beneficiário, é responsável em cuidar da casa, em fazer limpeza, em fazer o jardim. Nós tem uma reunião também que a gente faz no embelezamento da casa. E na última reunião, que é a entrega das chaves, que daí vem Caixa Econômica, vem a Prefeitura parceira, vem nós da Habitat, que vem a agência da Caixa de Santo Amaro, vem a GEAB, que é de Florianópolis, então é um evento grande, junto com o prefeito, tal. Aí, nesse evento da entrega das chaves, no outro dia, a família que tem mais de um filho ou 2 filhos, que precisa ampliar a casa, ele está autorizado a ampliar a casa. Nesse momento de começo e início de até a 4ª reunião, ele não pode alterar nem a janela do lugar. Tem que ser aquela janela naquele local e tem que ser exatamente conforme o projeto. Depois, ele vai ter essa autorização, e nós também, enquanto Habitat, que o SIC é um engenheiro que é responsável pela execução, nós não temos mais responsabilidade sobre aquele bem a partir daquela data. É claro, se aparecer qualquer coisa de construção, que é responsabilidade nossa, é nossa, mas para o proprietário poder fazer as alterações, ele tem essa autorização, né? Então, funcionaria mais ou menos dessa forma assim, Sofia. Não sei se eu consegui te responder. Loreci, Então, eu queria só fazer um complemento, inclusive falando sobre essa questão da orientação técnica. Quando o Nazareno está falando da ampliação futura, é fundamental qualquer entidade, qualquer empreendedor, saber que aquela casa vai crescer. E ela tem que crescer para uma área disponível ao lado da casa existente. Então, a nossa orientação passa, inclusive, a dizer
Onde é a parede dos quartos, por exemplo, ali não tem como estender nada, porque você vai impedir a luz que entre. Mas os fundos, a outra lateral e a frente, é possível que se amplie. E só vai se ampliar se tiver área à disposição. E o momento de fazer isso é agora, porque você vai mobilizar toda uma estrutura de recurso público, inclusive que são as máquinas, que muitas vezes para deslocar até lá é longe para caramba. Vamos falar sobre isso, longe para caramba, tá? Nós estamos falando de casa rural. O dono de área rural, ele não mora numa área limitada urbana, ele mora onde? Se fosse em Florianópolis, mora em Canasvieiras, mora nos Ingleses, mora no Campeche, mora no centro, mora no continente, mora lá no norte, no sul da ilha, lá na Armação, do Pântano do Sul, Ribeirão da Ilha, ou seja, é casa longe pra caramba, e chão batido, e morro que desce, morro que sobe, entrou a chuva, arrebentou com tudo. É difícil 4 vezes mais do que fazer uma casa urbana lado a lado, porque você tem um canteiro próximo, você tem que deslocar tudo, toda a tralha, toda a maquinaria nossa, tá? E o corpo humano tem que se deslocar para cada uma dessas. E nós não temos mão de obra sobrando, tem uma mão de obra faltando. Então, camarada, é um empreendimento fantástico, na verdade. E aí eu acho que é importante a gente ter, então, clareza disso para entender a dimensão e a diferença que tem. Nós estamos falando, tá, que nesse caso são R$75 mil para construir uma casa que é de 52 metros quadrados. Tá? E essa casa que tem todas as infraestruturas necessárias para iniciar um núcleo mínimo, na realidade, com 2 quartos. Né? E são casas bonitas, são casas bem articuladas. E a gente oferece ainda a opção para o companheiro da família, que ele quer botar uma cor diferente, a gente compra tudo igual, porque sai mais em conta. Mas se o cara quer botar uma cor diferente, o dinheiro que é referente àquela tinta, a gente dá para ele traz a tinta na cor que ele quer, como ele quer, claro, na qualidade que é necessária. Tanto é que nossas casas, mesmo sendo longe uma da outra, elas não têm a mesma cor. Por quê? Porque os caras fizeram a cimalha, como fizeram aqui nessa casa aqui agora. Esses detalhes, essa riqueza, é que dá também, para nós, um grande alívio. Aí nós temos um problema, um gargalo, que eu acho que é bom a gente falar, que é o seguinte: nós estamos trabalhando isso, casas longe umas das outras, tá? Casas que não estão no mesmo canteiro de obra. Nós estamos tendo uma preciosidade hoje muito forte de trabalhar no campo, tá? Que é com quê? Com o PNHR, que é com quem? Com pescador artesanal, com os quilombolas, com os indígenas. Essa população, ela tem território delimitado. Facilita pra caramba pra gente para fazer isso. E mais do que isso, cria uma situação de pertencimento, de identidade cultural. O agricultor rural é aqui, ali no Caixaprega, longe para caraca. No máximo, por parentesco que ele tem as entidades, na verdade, mas não tem essa do território como seu espaço. E nós temos um problema sério do governo federal com a política de habitação. Porque, assim, nós estamos trabalhando com povos tradicionais que ele tem a sua cultura que tem que ser preservada. E a cultura, por exemplo, dos indígenas é uma cultura que eles não têm a casa como valor de troca, e tem a casa, inclusive, em que eles, dentro da própria aldeia, um transita na casa do outro. Um dia está morando nessa casa, o outro sai, ou seja, está ligado com a família que cresceu, os parentes que vieram, os caras saem sem nenhum problema da sua casa e vão para lá. Os Guarani, por exemplo, esses camaradas, esses companheiros, eles são um povo itinerante, na verdade, ele não fica fixado numa aldeia. Eles ficam na sua cultura religiosa, na sua cultura espiritual, em busca do divino, do eterno, e eles ficam transitando entre as aldeias. Aí a gente começa a fazer a inscrição dessas famílias de acordo com a cultura do branco, que tem que estar no CPF daquele cara, poderia estar no grupo. A garantia da habitação popular na aldeia tem que ser da aldeia, não do José e da Maria, porque o José e da Maria se inscreveu, nós nem iniciamos, já está morando lá no Piauí, numa aldeia indígena lá em cima. E aí a gente tem que, às pressas, fazer mudança dessa titulação. Muitas vezes a gente não consegue fazer, porque a Caixa também tem um percentual que é colocado de 20% a 30% no máximo, que pode alterar o beneficiário inicial. E exige documento a dar com pau, que os caras também não estão acostumados com o mundo branco, a questão dos documentos. Então, é necessário respeitar a política cultural dos quilombolas, dos indígenas, em especial dos indígenas, que tem essa tradição transitória. E dos quilombolas e dos indígenas na questão territorial, porque a terra é coletiva, não é uma escritura individual. E quando você coloca em escritura individual, é porque está colocada a cultura da casa como patrimônio individual, valor de troca e não valor de uso. E os caras têm valor de uso pelo território do quilombo, pelo território da aldeia. Então, isso... E nós pagamos um pecado sagrado, né, de ter provocado os indígenas, de ter essa experiência. E a experiência nos diz o seguinte: temos que mudar essa questão da titulação e do território como garantia daquela quantidade que a aldeia vai crescendo, e tem que ter uma demanda.
Porque não tem Importante vocês incorporaram essas populações. Já. Não, é importante vocês incorporarem essas populações, as populações indígenas, quilombolas, para daí se modificar essa forma como se registra, né? A partir dessa necessidade que se modifique isso, porque são outras demandas, são outras formas de ver a propriedade, né? Que seja a propriedade coletiva. Loreci, Nazareno, estou impressionada com o trabalho de vocês. Desconhecia esse trabalho, é de fato impressionante tudo que vocês fazem, e também o cuidado de não só construir casa tudo padronizada, tudo da mesma cor, sem o cuidado de saber onde que vai estar localizada essa casa, se ela vai estar com perigo de inundação ou não, o cuidado de ter um território que possa depois se expandir, o cuidado de que tenha luz solar, que tenha ventilação, enfim, uma preocupação de fato para que essas famílias não só tenham direito à moradia, mas tenham direito a uma moradia digna. Eu quero muito acompanhar esse trabalho, visitar essas cidades e municípios, né, onde estão acontecendo, para a gente poder trazer aqui no Portal do Desacato matérias em loco, né, não só aqui eu estar entrevistando vocês no remoto. Quero parabenizar muito e colocar aqui um momento para vocês fazerem as considerações finais. Bom, nossa, eu vou iniciar, depois eu dar uma chave de ouro aí. Nós temos uma situação que é fundamental, que muitas vezes fica invisível. Cada companheiro que mora no seu casebre hoje, ele não tem coragem, não tem disposição de comprar uma roupa de cama, uma roupa nova, um talher, um móvel, porque tudo aquilo está em risco em função da sua casa precária. Quando a gente entrega esta casa, eles imediatamente vão fazer exatamente a aquisição e vão mexer com o mercado local, ou seja, com o comércio local. Então, eles têm um papel fundamental, inclusive, no aquecimento da economia dos municípios, porque é um rádio novo, é uma geladeira nova, é uma televisão nova, é roupa nova, é tudo aquilo que você não consegue colocar porque não tem autoestima e porque não tem condições adequadas de poder estar fazendo isso. A partir desse esforço que um vê a casa do outro, que um vê a possibilidade de resgatar essa autoestima, todos ganham. O município, o comerciante do município, tá? E a gestão pública municipal, seja vereador, seja prefeito, seja quem for, na verdade, porque você está dando dignidade, e uma cidade em que o cidadão se sinta de uma forma digna, morando e sendo acolhido, tem outra possibilidade futura de economia e de bem-estar. É isso. Muito obrigada, Loreci. Nazareno. Sofia, a gente quer agradecer, acho que conseguimos mostrar um pouco do nosso trabalho, é um trabalho que a gente se dedica mesmo e gosta. Além de ontem que o Loreci foi fazer visita, nós fomos sábado passado passar 23 unidades lá em São Bonifácio também. A gente deixa a nossa família em casa para se dedicar a esse trabalho, né? Mas acho que é importante quando você entrega as chaves da casa para essas famílias. Eu vou te fazer 2 convites, então, Sofia. Para a gente um dia visitar, junto com a comissão da CRE, a Loreci vai junto, a gente vai também. E a segunda, o convite é na entrega das chaves de um desses eventos. Por quê? Eu sempre tomo cuidado de fazer o antes e o depois. Eu faço uma apresentação no Data Show, e aí a gente coloca lá o antes e o depois. Assim, é muito emocionante, porque tem pessoas hoje que moram em estufas de fumo. Nós temos aí nos nossos grupos. E a gente, se contar, as pessoas não acreditam. Então, seria importante a tua participação num desses eventos aí para tu ver a realidade até nas próprias visitas, tá bom? Mais uma vez, agradecer a participação e a Habitar que está aí para realizar sonhos aí de famílias que precisam. Olivia está perguntando, por favor, qual instituição esses palestrantes pertencem? Nunca ouvi falar, não conheço. Eles fazem parte da Habitarc. Como faz para acompanhar o trabalho de vocês? Vocês têm alguma página, algum site? Nós temos o Instagram da Habitarc Rancho Queimado. Ela só bota lá, ela já vai achar. Opa, então Habitarc com H. Isso, Habitarc com H. Sofia, por gentileza, coloca o logo aí, porque aí vai estar mais claro ali também. Isso, a logo vai aparecer, boa ideia, sim. Boa. Vamos colocar a logo que o Loreci me enviou da Habitarc. Então, a Habitarc está no Instagram. Deixa eu pegar aqui a logo.
Quero agradecer muito vocês dois por estarem aqui. Quero dizer que aceito o convite, em nome do Portal do Zacato, para estar presente na entrega de chaves e também para conhecer, enfim, aberta para qualquer atividade. E está aqui a logo, Habitarc Santa Catarina, Habitação, Cidadania e Dignidade no Campo e na Cidade. Lorecy Nazareno, muito obrigada. E